Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Sofia e esse é o Letras na Rede. Dando seguimento à nossa série Conexões Literárias, eu vou falar nos próximos 2 vídeos sobre alguns escritores de Porto Alegre. Não necessariamente porto-alegrenses, na verdade, mas que vivem na cidade, que escrevem sobre ela e também que tem livros que se passam por aqui. O primeiro desses autores, sobre o qual é esse primeiro vídeo, é o José Faleiro. Ele nasceu em Porto Alegre, vive na Lomba do Pinheiro, que é uma região periférica da zona leste da cidade, e a obra de ficção dele também fala sobre acontecimentos que se passam na cidade. Ele tem 2 livros publicados, o Vila Sapo, de 2019, pela editora Venas Abertas, e Os Supridores, de 2020, pela editora Todavia. E é sobre essas 2 obras que a gente vai conversar um pouco hoje. Começando por Vila Sapo, é um livro de contos, com 6 contos, e que pode ser reunido em torno de um eixo comum, que é a própria Vila Sapo. Essa é uma região dentro da periferia leste de Porto Alegre, que o autor define como, abre aspas, uma baixada espremida entre a Vila Viçosa e a Vila Nova São Carlos. O assunto dos contos é variado. A gente tem a narração de uma noite em que um grupo de amigos se reúne para tomar vinho e fumar maconha na praça. Em outro conto tem um relato de um sequestro relâmpago de uma senhora no bairro Petrópolis e de como os homens responsáveis, por esse ato foram dar uma volta com um carro roubado. Tem também um conto narrado por uma voz mais jovem, infantil, pré-adolescente, ou pelo menos uma lembrança dessa época da vida, que culmina em um primeiro beijo, além do relato de um morador da Vila Sapo, que sai de casa para encontrar a irmã no bairro Floresta, que fica na região central de Porto Alegre. A gente não vai analisar cada um dos contos individualmente, mas, como eu falei, o eixo comum da Vila Sapo está presente no livro e é a partir daí que vai se dar a nossa conversa no vídeo de hoje. Então, a Vila Sapo. O que eu acho mais interessante de se analisar nesse livro é como o autor constrói a imagem de 2 Porto Alegres diferentes. A Porto Alegre da Vila Sapo e seus arredores definitivamente não é a mesma Porto Alegre do bairro Petrópolis. Isso é visível logo no primeiro conto, que se chama A Totô, em que o narrador fala que desde criança os moradores da Vila Sapo estão acostumados a ouvir saraivadas de balas em qualquer momento do dia, conseguindo até identificar de que tipo de arma vêm os tiros. Além disso, os moradores também estão acostumados com um cheiro de morte, que chega para avisar quando a vida de alguém está em perigo. E esse cheiro de morte, ele é especialmente interessante de mencionar aqui, porque no livro ele aparece diretamente relacionado à presença da polícia na Vila Sapo. Então a gente tem essa instituição que supostamente deveria trabalhar pela segurança da população, mas que representa o completo oposto disso quando essa população é periférica, quando não vive em bairros nobres. Essa posição também é ressaltada no conto Dignidade Relâmpago, cujo enredo eu mencionei brevemente antes. É o conto sobre os 2 amigos que moram na Vila Sapo e que roubam um carro de uma senhora no bairro Petrópolis para dar uma volta pela cidade, enquanto a dona do carro fica amarrada no porta-malas. E mais pro final do conto, acontece uma perseguição policial com troca de tiros entre a polícia e os 2 que roubaram o carro. E o narrador, que é um desses 2, torce para que os tiros dos policiais peguem na senhora que está no porta-malas, porque só assim, os policiais receberiam alguma punição. Se os atingidos fossem os 2 moradores da Vila Sapo, não haveria problema nenhum. O conto Rosa Bebê também ilustra bem essa noção de que uma parte das pessoas, dos corpos que habitam a cidade, não são vistos como dignos de uma vida plena e com seus direitos básicos garantidos. É um conto, bastante tenso do começo ao fim. Então, um grupo de homens desconhecidos aparece na Vila Sapo procurando um outro homem que as pessoas também não conseguem identificar quem é. Esse grupo de homens chega armado na vila, então, não é muito difícil para os moradores identificar a intenção deles lá. Acontece que, em determinado momento do conto, uma viatura da polícia passa em frente àquela aglomeração enorme. Os policiais enxergam os homens, e as armas, mas passam reto, não fazem nada, dando a entender que pouco importa que essa gente, se mate entre si. Porque, não são essas as vidas dignas de preocupação na sociedade.
A gente poderia falar, assim, de vários outros aspectos do livro que, infelizmente, não cabem aqui no vídeo, então eu recomendo, assim, fortemente a leitura do Vila Sapo. Então agora vamos para Os Supridores. E diferente da Vila Sapo, né, que é um livro de contos, esse aqui é um romance. O enredo fala sobre dois amigos, o Pedro e o Marques, que trabalham como supridores em uma grande rede de supermercados de Porto Alegre. Os dois são moradores de regiões periféricas da cidade, né? O Pedro vive na estreita baixada espremida entre a Vila Viçosa e a Vila Nova São Carlos, nas entranhas da futura Vila Sapo, como diz o narrador, que ainda não era Vila Sapo na época em que se passam os acontecimentos do livro, que entre 2009 e 2011 que se passa o livro. E o Marques vive na Vila Lupicínio Rodrigues, no bairro Menino Deus. E o Pedro é um personagem que sempre questionou suas condições de vida. Ele tem plena noção de que está inserido em uma sociedade absolutamente desigual e injusta e que não tem nenhum motivo coerente que justifique o fato de ele não ter dinheiro sequer para consertar a fechadura de casa, enquanto outras pessoas podiam gastar a quantia que quisessem, a torto e a direito, sem se preocupar. Em relação ao discurso meritocrático, o Pedro fala que os seus familiares sempre trabalharam muito e que, se ainda eram pobres, não era por falta de esforço, como muita gente gosta de falar. E ele decide que ele não vai ser mais pobre. Ele decide que ele vai ser rico, mesmo que para isso ele tenha que agir fora da lei. E é isso que ele faz. Depois de convencer o Marques de que é uma boa ideia, os dois começam a vender maconha para melhorar de vida, né? Afinal, a esposa do Marques, né, também estava grávida do segundo filho, que tornava assim a presença do dinheiro mais urgente na casa. O esquema dá certo por um tempo considerável, né, mais ou menos 2 anos, e depois já não dá mais tão certo, até que acaba. Como o foco desse vídeo assim não é um enredo dos livros analisados, eu não vou contar tudo o que acontece, né, porque vai que estraga a leitura de alguém. Mas eu novamente sugiro que vocês leiam um romance, assim, porque vale muito a pena. Então, da mesma forma que eu falei sobre Vila Sapo, eu só vou levantar aqui alguns aspectos que, ao meu ver, torna a leitura dos Supridores bem interessante. O primeiro deles é o que o narrador entende por paz na Vila Viçosa e na Vila Nova São Carlos. A paz aqui aparece como paz entre facções. Então, se as facções não estavam em guerra, então não havia polícia no território. Se não havia polícia, então aí sim poderia haver certa paz para os moradores. Essa questão é bem importante para os planos do Pedro do Marques, né? Porque a polícia dificultaria muito o comércio de maconha dos dois. Por isso que o narrador, em um momento, fala: a paz tinha que ser mantida, a polícia tinha que continuar longe. Paz e polícia como termos opostos. Em outro momento, o Pedro tenta convencer o Marques a vender maconha dentro do supermercado em que eles trabalham. Segundo Pedro, isso aumentaria em muitos lucros e faria com que eles pudessem abandonar o quanto antes a vida associada ao crime. E o discurso dele, a justificativa, né, que ele elabora para poder afirmar que sim, que ele vai vender maconha dentro do mercado, esse discurso é representativo de toda uma revolta concentrada dentro dele durante a vida toda e que vem à tona para se posicionar contra todo esse sistema que naturaliza a desigualdade extrema entre as pessoas e que normaliza a ideia de que para ficar rico basta trabalhar muito. Ele fala de um momento quando trabalhava numa outra rede de supermercados em que ele estava no estacionamento, né, recolhendo os carrinhos para levar de volta pro mercado. E ele viu sair de um carro, um baita carro, assim, um sedã importado, um rapaz da idade dele. E foi justamente isso mais impressionante, o fato de o rapaz ter a mesma idade do Pedro e os dois serem vidas tão diferentes. Daí ele pergunta: será que esse cara conseguiu esse carro com essa idade porque ele trabalhou muito para merecer? Ou ele nasceu em um ambiente completamente diferente daquele em que o Pedro vivia e teve desde cedo acesso às melhores oportunidades? Ou será que ele tinha pais ricos, né? Então, novamente, o discurso da meritocracia cai por terra na narrativa. Enfim, gente, é um romance longo, não cabe falar sobre todo ele, assim, num vídeo curto, então eu reitero a sugestão de que vocês façam a leitura, levantem os aspectos da obra que acharem mais interessantes. Então, gente, esse foi o primeiro vídeo do Letras na Rede sobre escritores de Porto Alegre. Muito, muito, muito obrigada por terem assistido até o final. Fiquem ligados para os próximos. E não esqueçam de se inscrever aqui no canal e seguir o Letras na Rede no Twitter, no Facebook, no Instagram. Qualquer questão que vocês tenham, podem deixar aqui embaixo nos comentários. E até a próxima. Ficou com alguma dúvida? Você pode deixar suas perguntas aqui nos comentários deste vídeo ou interagir com a gente nas nossas redes sociais. Todas as terças e sextas trazemos novos conteúdos para você. Quer ficar por dentro de tudo? Aproveita e segue a gente.
Você nos encontra em todas as mídias pelo @letrasnarede. Até mais!